Então, se fosse para resumir o Israel em uma frase, poderíamos resumir em um milagre vivo? Notórico. Eu nasci paralítico, né? Da cintura para baixo não havia ossos. E quando a minha mãe me contava, que minha mãe já dorme no Senhor, partiu com 83 anos, ela contava para mim que quando ela me levou para ser apresentado na igreja, logo quando eu nasci, assim que o pastor terminou de me apresentar, veio uma irmã e disse para ela: olha, assim diz o Senhor, manda te dizer para você não se preocupar com o menino, que ele vai botar o osso na perna do menino e ter uma obra na vida do menino. Terminou o culto, a minha mãe contou que alguns doutores da Bíblia se aproximou dela e disse: ó, não creio. Ela estava emocionada. É impossível, seu filho não tem como caminhar, não há osso nas pernas. A resposta da minha mãe foi simples e objetiva: eu creio. Foi o que minha mãe disse. Passou-se 1 ano, 2, 3, nada. E com 5 anos de idade, eu me lembro como se fosse hoje. Isso aí eu me lembro. Eu estava usando um calçãozinho de tergal, não tinha ossos. A minha mãe me pegou, botou no ombro e falou: vamos para a igreja que Deus vai fazer um milagre hoje na sua vida. Chegou lá, o pastor estava orando com 8 irmãs do ciclo de oração. Não era uma igreja grande e nem chique, era uma igreja simples, pequena, de chão batido. E o pastor falou: não, eu creio. Eu estava enrolado num lençol, porque estava garoando. Ela tirou o lençol, colocou nos braços dele. Ele me levantou para cima, aquelas irmãs levantou as mãos, orou, terminou de orar. Ele disse: eu vou te colocar no chão e você corre. Aí uma irmã disse: não, mas ele não tem ossos. Aí ele disse, bem olhando para mim, fixado em mim, disse assim: não ouça ela, ouça o que eu estou te dizendo. Eu vou te colocar no chão e você corre. Aí ele me colocou no chão e eu comecei a correr. Glória a Deus. Que milagre extraordinário. Milagres assim está cada vez mais raro de se ver nas igrejas. Escasso. Escasso. O que aconteceu? Deus desistiu de operar milagres semelhantes ou não há mais homens com tamanha intimidade e fé para dizer ao paralítico: levante e anda? A Bíblia diz: santificai-vos hoje para que eu opere maravilha amanhã. Não tem outra forma de se aproximar de Deus a não ser pela santificação. Se houver outra forma, eu quero conhecer. Não tem outro caminho de se aproximar de Deus através da oração. Eu já vi. Os meus olhos já presenciou, não é ninguém que me contou. Então eu creio que eu vivo milagre. E eu já vivi e vivo milagre dia após dia. Então hoje, infelizmente, a geração de hoje não crê. Por quê? Porque deixou de se santificar. Então, uma coisa puxa a outra. Se você se santifica, você se aproxima de Deus. Se você deixa de se santificar, você se afasta de Deus. A coisa mais escassa hoje que você vê é alguém ensinar a orar e jejuar. Então, já é um começo para você se aproximar de Deus, né? Um dos milagres notóricos que marcou a minha vida, que eu presenciei, ninguém me contou, foi com o saudoso missionário Davi Miranda. 3 milagres que marcou a minha vida na trajetória dele. Ele ia pregar numa concentração em Salvador, na praça. Tinha em torno aí de umas 50 mil pessoas. E um mês antes, o pastor que pastoreia todo o estado da Bahia ligou para ele e disse: ó, missionário, no dia do culto do senhor, eles vão levar um homem, eles vão trazer um homem que está há muito tempo numa jaula. Não toma banho, não come, e ele está preso nessa jaula. O missionário: não, pode levar. Então eu me lembro que o missionário convocou todo mundo para jejuar em favor da libertação desse homem. Isso foi extraordinário. E construíram o palanque e tal. O missionário, embaixo, atrás do palanque, ficou algumas pessoas fazendo uns rituais lá para que não desse nada certo. Quando o missionário subiu, o homem estava à distância, a grade do palanque, uns 30 metros.
Aí o missionário fez a primeira oração, bem rápida a oração, uns 30 minutos. E disse assim, pode abrir a grade. Aí todo mundo fez o corredorzão, todo mundo se afastou, ele falou, pode abrir a grade. Aí quando abriu, o homem saiu chorando dentro da grade. Ele mandou o homem subir para o altar, abraçou o homem já saiu liberto. O segundo milagre que marcou minha vida através do saudoso missionário foi quando ele estava pregando e um obreiro se aproximou dele e disse, missionário, tem uma senhora com uma criança no colo querendo que só ora pelo filho dela. E ele continuou, daqui a pouco, irmão. Só que no rosto do menino tinha um lenço, uma toalha. Estava cobrindo o rosto. Então todo mundo imaginou que era por causa do sol, mas não era. Aí, uma vez mais, o obreiro foi lá, missionário. A mulher está insistindo que só ora pelo filho dela. Ele, pega lá, irmão, pega lá então. Aí trouxe o menino. O obreiro com o menino no colo, mas não tirou a toalha. Aí o missionário disse, vamos orar pela criança. Aí, só que antes do missionário orar pela criança, aí que a mãe falou, meu filho não tem olhos. Não tinha mais como voltar para trás. E eu trouxe ele aqui para ser curado. O missionário, então vamos orar. Levantou a mão, a toalha continuou no rosto do menino. Terminou a oração, ele puxou a toalha, os 2 olhos do menino. Meu Deus. E o terceiro? O terceiro foi com o Valdir sem língua. O homem que não tem língua e fala. Ele sofreu uma overdose. E um dos amigos dele, na hora que ele sofreu a overdose, que ele enrolou a língua, tentou puxar a língua dele para ele não morrer, a língua torou aqui embaixo. Aí, em um dos cultos missionários, ele passou a falar. Eu me lembro que as autoridades processou, marcou audiência com o missionário, queria, porque considerava ele como um charlatão, porque não há possibilidade de uma pessoa que não tem língua falar. O missionário, não, nós vamos na audiência, começou com o advogado e foram. Aí o missionário pediu pro Valdir ir nessa audiência. Aí nessa audiência eles confrontaram o missionário não, contra fato não há argumento, o Valdir tá aqui, abre a língua, a boca aí. Aí todo mundo se apavorou. Médico se apavorou.